Os arrays não precisam ser complicados, a gente pode resumir eles como uma lista, assim como eu já mencionei anteriormente, né? No JavaScript, os arrays são uma estrutura de dados que serve para armazenar elementos e a gente pode guardar eles dentro dos arrays, manipular eles, obter eles a hora que a gente quiser e deletar também, né? Vamos começar com um exemplo muito básico aqui de como que cria um array. A gente vai inicializar uma variável, você dá um nome condizente aí com o tipo do seu array. No caso, eu vou fazer uma lista aqui de números e aí a gente abre o colchetes. Dessa forma aqui a gente já tem um array, mas a gente pode inicializar ele já com valores dentro. Então eu posso colocar valores completamente aleatórios dentro desse array aqui, separados por vírgulas, e cada um desses valores aqui vai ser um item dentro do array. Eu posso printar esse array no console. Se eu executar o arquivo, vocês notam que a gente tem aqui exatamente o que a gente escreveu no código. Esse aqui é um array puro, a gente não manipulou ele de forma nenhuma, mas existem algumas coisas que eu devo explicar aqui sobre os arrays. Primeiro de tudo, é sobre os index. Como que a gente acessa um item dentro desse array? Sempre que vocês pensarem em um array, vocês devem imaginar uma lista de elementos ordenados. Então essa lista começa com um primeiro elemento e vai até o último, né? Então, no JavaScript, para a gente acessar um elemento do array, a gente abre um colchetes aqui e passa um index que a gente quer acessar. E o index é basicamente a posição desse elemento dentro do array. Se eu quiser acessar aqui o número 4, vocês notam que ele é o primeiro elemento. E no JavaScript, a primeira posição de um item começa com 0, né? Então, se eu acessar o index 0 desse array, eu vou estar acessando aqui o número 4. E executando esse código, a gente tem no terminal esse número que a gente acessou através do index 0. Então, se eu quiser acessar o segundo elemento, o index vai ser 1. Então, eu executo e está aqui nosso número aqui do segundo elemento, né? E assim por diante, a gente vai acessando todos os index. No caso, eu tenho 6 elementos aqui dentro desse array. Para eu acessar o último elemento, eu passo aqui o index 5, né? Então, dessa forma, eu acesso aqui o último elemento do meu array. Eu vou trocar os elementos desse array para strings. Então, agora a gente vai ter um array chamado names. E eu coloquei aqui 4 nomes dentro desse array. Eu vou acessar o primeiro item desse array. Então, eu passo aqui o 0. E se eu executo esse código, vocês notam que no terminal a gente vai obter aqui 5. Porque ele é o primeiro item do array. Mas e se eu acessar um index que não tem um elemento, o que vai acontecer? A gente vai obter undefined no terminal. E mais uma vez, vocês não podem esquecer que a posição dos arrays começa em 0, né? Então aqui é 0, 1, 2 e 3. E a gente não tem um quinto elemento, que seria um index 4, por isso a gente recebe undefined aqui no terminal. A gente pode modificar um item dentro desse array, simplesmente atribuindo um novo valor para ele. A gente vai acessar um index aqui do nosso array, eu vou acessar o index 1, que é o segundo item, e eu posso atribuir aqui um novo valor para ele. E eu vou atribuir o nome Maria. E se eu der um console log agora nesse array de nomes, vocês vão notar que ele já vai mudar aqui no terminal. Agora, como segundo item, a gente não tem mais Juliano, a gente tem Maria, porque foi o que a gente alterou aqui. E vocês que prestaram atenção quando eu falei sobre as variáveis, né, devem estar se perguntando como que é possível fazer essa atribuição aqui, sendo que a nossa variável do array é uma constante. Se vocês se lembram, constantes não podem ser reatribuídas, né? Mas se vocês notarem aqui, o que a gente está mudando é um item dentro do array, e os itens dentro dos arrays, eles não são constantes, igual a variável. O que daria um erro aqui seria a gente tentar atribuir um outro array para essa variável. E agora, colocando um array de números, se eu executar esse código, eu recebo aqui um erro. Não é possível reatribuir um valor para uma variável constante, né? Mas se eu quiser alterar um item de dentro desse array, eu posso fazer dessa forma aqui, que funciona perfeitamente, né? Eu posso também acessar um index que não tem nada atribuído nele e atribuir um novo valor, né? Então, eu vou acessar aqui o index 4, que seria aqui o quinto elemento desse array, e vou atribuir o nome Nicole. Vamos executar e vocês vão notar que agora eu tenho 5 elementos dentro desse array. E vou mostrar outra curiosidade aqui para vocês. Se ao invés de eu atribuir no index 4, eu atribuir no index 5, a gente vai ter um espaço vazio dentro do nosso array. Executando o código, vocês notam aqui que agora o nosso array, ele tem 6 itens e um deles é um espaço vazio. Ele até tá dizendo aqui, ó, empty item, um item vazio dentro do nosso array. Então, não é recomendado a gente atribuir valores para os nossos arrays dessa forma aqui. Eu vou mostrar os métodos que existem dentro dessa estrutura para a gente poder manipular ele de uma melhor forma. Nos arrays, a gente tem uma propriedade chamada length, que vai exibir quantos itens tem dentro do array. Vamos executar e vocês notam que a gente teve aqui 4 no terminal, porque é exatamente a quantidade de itens que a gente tem dentro desse array. A gente tem 4 nomes dentro aqui do array names. Um dos que a gente vai mais usar é o método push. Push, traduzindo do inglês, significa empurrar. Então a gente vai estar empurrando um item para dentro desse array. E utilizando o método push,
quando a gente passar aqui um novo nome para colocar dentro desse array, esse valor vai ser atribuído aqui no final do nosso array. Então, se eu der um console log, vocês notam aqui que o nome Maria foi para o final do array. A gente pode remover um item do array também, e aí a gente usa o método pop. Esse método aqui, ele vai remover o último item desse array. Então, como o último item é Mateus, a gente vai ter um array aqui só com esses 3 nomes. Se eu executo esse comando, é exatamente esse o resultado que a gente já esperava. O método pop, ele remove o item do array, mas ele também retorna ele pra gente. Então, eu posso salvar ele aqui dentro de uma variável. E eu posso dar um console log nessa variável depois, né? Então, se eu executo, eu tenho aqui Rinco, Juliano e Cristiano. E aqui, por último, eu tenho aqui o Mateus já fora do nosso array. Eu posso remover o primeiro item ao invés do último. E para isso a gente utiliza o método shift. E o método shift também retorna o nome. Então, agora vai ser o first name, né? Que vai ser o primeiro nome que está dentro da nossa lista aqui. E aí eu tenho que trocar aqui no console log também, né? Então, executando, ele removeu aqui o primeiro item do nosso array, que é o nome Rinco, e printou aqui por último, né? E da mesma forma que a gente pode remover o primeiro, a gente pode adicionar um item no início do array, ao invés de adicionar no final. Então, para isso, a gente vai utilizar aqui o método unshift. Ele funciona igual ao método push, mas o método push adiciona aqui no final. O unshift vai adicionar na frente. Então, se eu tentar adicionar Nicole, vocês vão notar, quando eu executo, agora Nicole é o primeiro item do array, né? Então, só para a gente fixar aqui, eu anotei aqui nos comentários o que cada um desses métodos faz, né? Então, o push vai adicionar no final do array, o pop vai remover um item do final do array, o shift vai remover o item do início e o unshift vai adicionar um item no início. Quando a gente trabalha com arrays, normalmente a gente usa só o push e o pop, né? É muito difícil a gente estar utilizando esses outros dois aqui, mas é preciso que vocês saibam que eles existem, né? Então, só para finalizar aqui, um array é basicamente uma lista, né? E a gente não precisa receber apenas strings e números dentro do array. A gente pode receber ambos também, né? Eu posso receber aqui uma string, eu posso receber um número, eu posso receber também um valor booleano e eu posso ir colocando diversos tipos de valores dentro aqui do array e isso aqui funciona, né? Mas eu não recomendo que faça isso. Eu quero que vocês fixem que quando vocês forem criar arrays no JavaScript, crie um array com um único tipo de elemento dentro dele. Então, se você cria um array de string, coloque tudo como string, né? Se você criar um array de número, coloque tudo como número. Se você criar um array de booleanos, coloque tudo como booleanos, né? Se você criar um array de objetos, coloque todos os objetos do mesmo tipo. E sobre os objetos a gente vai ver logo em breve. E é assim que os arrays do JavaScript funcionam.